É uma grande satisfação recebermos hoje aqui para o Aviação em Debate, um evento promovido pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, e pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Aviação em Debate. Vivemos hoje num mundo onde o tempo voa. Mudamos e progredimos a velocidades cada vez maiores e, por conta disso, a atuação em rede marca os tempos atuais. Estamos cada vez mais conectados de maneira real e virtual. E, se no campo das ideias são as tecnologias de comunicação que possibilitam a produção de conhecimentos, já no terreno das ações, são os meios de transporte que permitem o contato e a circulação de pessoas, de bens e mercadorias. Falando do transporte aéreo, é ele que promove conexões com uma velocidade e a conveniência que mais se aproximam daquilo que já existe na comunicação. Como tudo em nossa sociedade, a aviação comercial brasileira também mudou e evoluiu muito neste século. O preço dos bilhetes caiu quase pela metade, o número de passageiros praticamente triplicou e somos atualmente o terceiro maior mercado doméstico do mundo. A inclusão desse grande contingente de consumidores dentro de um momento de transição do próprio modelo de transporte aéreo de massa gerou pressões sobre o sistema e ensejou novas percepções sobre os serviços prestados. Hoje, vivemos sob novas perspectivas de avanço na democratização do uso do avião para o transporte de pessoas e cargas, com a retomada de investimentos na infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea, além da inclusão do setor dentro de um conjunto de políticas públicas de desenvolvimento. E, neste contexto, o transporte aéreo se propõe a dar continuidade à trajetória de popularização e fazer parte, cada vez mais, do dia a dia das pessoas e organizações em todas as partes do país. Como o próprio nome desse evento indica, a aviação em debate, hoje aqui, reunidos, queremos reforçar essa rede interligada e complexa da aviação para unir ideias e transformá-las em ações. Ao longo do dia de hoje, vamos exercitar o diálogo, refletir sobre as realizações, promover a troca de experiências, reforçar relacionamentos e apontar caminhos para o desenvolvimento da aviação em nosso país nos próximos anos. Por falar em relacionamentos, gostaríamos aqui de agradecer aos nossos apoiadores. A Associação Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares do Transporte Aéreo, a ANESATA, a Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos Brasileiros, ANCAP, a International Air Transport Association, IATA, e SATOR. Gostaríamos também de registrar e de agradecer a presença de autoridades dos governos municipal, do Estado do Rio de Janeiro, federal e de diversas entidades nacionais e internacionais de aviação e entidades do turismo. Nossos agradecimentos também a todas as senhoras e senhores pela presença e tenho certeza que com a participação de todos aqui teremos um encontro de muito prazer e de agradável conselho. E uma vez que estamos num evento de um setor tão relevante para o nosso país e do qual todos nos orgulhamos, nada mais apropriado do que darmos início exaltando o nosso sentimento de orgulho também na nossa pátria. Assim convidamos a todos agora para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional. E agora, para darmos início, convidamos para a portuguesa, primeiramente, os realizadores deste evento, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAC, senhor Eduardo Zanovitz. Acompanhado do nosso anfitrião desta casa, o diretor da COP, o FRJ, professor Dr. Luiz Miguel Rosa.
também o diretor de operações de aeronaves da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, senhor Carlos Eduardo Pellegrino. E representando o diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tenente brigadeiro do ar, Rafael Rodrigues Filho, convidamos o chefe do Subdepartamento de Operações do DCEA, brigadeiro do ar, Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira. Senhores, queiram se acomodar? E ouviremos agora a saudação de boas-vindas do nosso anfitrião nesta casa e também realizador deste evento, o diretor da COP, professor Dr. Luiz Miguel Rosa. Em nome da COP, em nome do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dou as boas-vindas a todos e manifesto que sinto-me honrado de estar aqui nesta mesa neste momento. O problema que será aqui tratado é da mais alta importância para o futuro do nosso país, dadas as dimensões continentais, a extensão social de uma camada da população que se integra ao mercado e que também começa a utilizar de forma crescente o transporte aéreo. Então há um problema de dimensão grande e que está sendo atendido pelo transporte aéreo. Além do mais, o Brasil tem que estar relacionado internacionalmente. O turismo, inclusive, é um item da nossa economia que deverá crescer muito no futuro, dadas as dimensões do país, a sua beleza natural, cantada no seu hino, como nós vimos, e ainda a participação muito pequena dessa atividade econômica no Brasil. Então, seja pelo transporte interno, seja pelo transporte para finalidades econômicas e de negócios, seja pelo transporte em finalidade de turismo, nós esperamos uma participação crescente da nossa aviação comercial. Tem um problema que eu acho que cabe uma política de governo, é garantir uma participação nacional significativa na ampliação desse mercado, inclusive nos voos internacionais. Olhando os dados, esse crescimento que tem havido não teve uma participação proporcional da indústria nacional no sentido das empresas aéreas nacionais. É preciso cuidar de os outros países cuidam. Os países desenvolvidos mantêm um papel importante, competitivo de suas empresas. E isso é sadio. É bom também para as empresas estrangeiras que ganham e que hoje já atendem uma parte muito grande da demanda. É bom que tenha a empresa nacional também, que faça com isso uma complementação. Há também um aspecto de segurança nacional. Os pilotos brasileiros comerciais são naturalmente reserva da Força Aérea. O Brasil é um país sem ameaças, os seus vizinhos, nos orgulhamos de ser um país pacífico, e isto é bom, mas é preciso haver uma força de dissuasão e capacidade de suporte de uma força aérea eficaz que dependerá de número de pilotos significativos que constituam uma reserva, e eu acho que isso também é um papel dessa indústria. O emprego de piloto de alto nível
mas não só de pilotos, pessoal técnico. O nosso nível de emprego nos orgulha. O Brasil, apesar de um crescimento econômico, uma fase difícil que vem atravessando, tem mantido esse nível de emprego. Mas, por outro lado, grande número desses empregos são de baixa qualificação. E essa indústria, as empresas aéreas, oferecem empregos de altíssima qualificação. Não só os pilotos, mas os técnicos, os mecânicos de voo, aqueles que atendem as aeronaves do aeroporto. Claro que o Brasil tem crescido muito nessa área, temos uma indústria aeronáutica, não só na aviação comercial, na fabricação, na Embraer, dos poucos países em desenvolvimento do mundo que tem uma indústria aeronáutica de fabricação de aviões do porto da Embraer. Então, há questões importantes que devem merecer atenção. Não apenas os aeroportos. Claro que os aeroportos são essenciais. O conforto no aeroporto deve ser ampliado para os seus usuários. Mas, às vezes, eu vejo uma discussão muito voltada para essa infraestrutura aeroportuária exclusivamente. É claro que o aeroporto tem que ser seguro, tem que ser confortável, tem que ter capacidade para atender a demanda crescente. Isto não há dúvida. Mas a questão do transporte aéreo é, acima de tudo, as aeronaves, a segurança das aeronaves, os serviços prestados com pontualidade, e eu acho que tudo isso junto deve merecer atenção especial do governo, da Secretaria encarregada do transporte aéreo. É um prazer enorme para a COP recebê-los. Essa iniciativa conjunta, espero que se repita, espero que tenha o êxito e a importância desse tema merece. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o diretor de operações de aeronaves da ANAC, Sr. Carlos Eduardo Peregrino. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a COP e a AVEAR pelo convite da ANAC para aqui representar. Nós estamos com mais dois diretores, o diretor Ricardo Bezerra, o diretor Cláudio Palacion, aqui presente também, representando a agência nesse evento que a gente coloca como sendo de grandíssima importância. O primeiro tema que eu gostaria de ressaltar aqui é a parceria. Acabamos de passar a Copa do Mundo, um sucesso para a aviação. Se para outras áreas não foram tão bem sucedidas, né? Como disse o nosso diretor-presidente, uma brincadeira interna, manda a seleção para a gente. Eu tenho certeza que a aviação civil tem condições, dentro da nossa parceria, seja com as empresas aéreas, mas também com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tomar conta de um evento de tão grande sucesso como foi para todo mundo. Acho que isso aí mostra que houve um planejamento, o planejamento foi executado, com algumas dificuldades, e juntos soubemos resolvê-las, atacá-las e sairmos com um outro passo. O Brasil tem agora a certeza que, parodiando o nosso amigo Marcelo Góes, né, e aí na Copa vai ser, e aí na Olimpíada vai dar tudo certo. Porém, o professor fez algumas considerações. Eu acho importante a gente também traduzir o que a agência está fazendo. Eu vou talvez colocar fora de ordem o que ele comentou, mas é para a gente poder ter um debate, né, nesse desafio que é a aviação civil. Parte de formação, não só de pilotos, como também de mecânicos. A ANAC vem já há mais de 6 anos, dando esforços, temos aqui representantes dessas áreas, na formação, pilotos, sejam eles pilotos de helicópteros, como colocamos a formação dos pilotos de helicóptero na parte de instrumentos, nos escolas, coisa que não existia, e outras ações que estão dando grandes frutos. A parceria que a gente tem visto das empresas aéreas com os provedores
de serviços de formação, também é uma coisa importantíssima, e a ANAC vem acompanhando e vem dando o devido trato. Outra coisa importante que a gente tem feito, e as empresas têm exercido essa capacidade, é a abertura do espaço aéreo brasileiro nas suas negociações do acordo de serviços aéreos, coisa essa que tem aumentado as frequências, e nós temos empresas aéreas brasileiras cada vez mais explorando, nós temos mais 2 empresas aéreas brasileiras explorando essa oportunidade. Acho que o professor colocou muito bem, é necessário, mas a política aqui é a agência, tem colocado é dar a oportunidade de deixar o mercado buscar essas oportunidades. Então nós estamos cada vez mais abrindo rotas baseadas em pedidos dentro da capacidade do mercado de embarcar nessas oportunidades de negócio. Por último, eu gostaria de comentar como é que a agência tem trabalhado se preparando para essa nova era, esse novo desafio, que é o crescimento. Cada vez mais, nós estamos melhorando os nossos processos, colocando eles cada vez mais digitais, colocando cada vez mais o nosso homem, o servidor da ANAC, em contato com a aviação civil, para que a gente possa tirar as dúvidas e melhorar em parceria cada vez mais o trabalho da aviação civil brasileira. É isso que a gente espera dentro dessa audiência de pessoas que sonham. Para trabalhar na aviação civil, como eu estava comentando aqui com o nosso amigo Eduardo, é um conjunto de sonhadores, né, Eduardo? E os sonhadores, desde o nosso patrono Santos Dumont, têm esse sonho de colocar a aviação civil funcionando. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o chefe do Subdepartamento de Operações do DCEA, Brigadeiro do Augusto, Rodolfo Camargo de Oliveira. Senhoras e senhores, muito bom dia. Professor Dr. Luiz Pinheiro Rosa, senhor Eduardo Alexandre, que se agradeço pelo convite. Meu amigo de longa data, Carlos Eduardo Maranhão, prazer estar aqui trocando bola contigo mais uma vez. A gente jogava bola tática na academia. Senhoras e senhores, eu trabalho no sistema de controle de espaço aéreo há mais de 20 anos. E a gente vem, ao longo desses últimos anos, conquistando um nível de diálogo que a gente nunca antes tinha conseguido. A partir de 2007, quando houve aquela chamada crise, a gente gradativamente começou a interagir de uma forma muito mais harmônica. O processo de decisão colaborativa tem sido cada vez mais desenvolvido entre nós. Eu gostaria de chamar a atenção principalmente para esse tipo de processo. Como é que a gente pode entender as limitações dos diversos players que existem, então entender as limitações que o sistema de controle de espaço aéreo tem, o aeroporto tem, a empresa aérea tem. A partir da compreensão mútua dessas limitações, a gente conseguiu obter os melhores resultados. A gente tem caminhado muito nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que é bastante interessante de notar. Tem todas essas nuances, né, econômicas que nos cercam, que influenciam muito o nosso setor. A gente há de convir que a gente está num período de baixa atividade econômica, mas a gente sabe que a capacidade de resposta das empresas aéreas, quando a economia cresce, ela é muito maior do que a capacidade da infraestrutura, seja infraestrutura aeroportuária, seja infraestrutura aeronáutica de responder. Então a gente tem que estar preparado para esse crescimento, a gente tem fé de que tem todas as condições para que a economia volte a crescer, e a gente tem que estar pronto para poder responder ao povo. É dessa forma que a gente tem procurado trabalhar no Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Eu, aliás, esqueci de dizer que o nosso diretor-geral foi convocado para uma reunião na Secretaria de Aviação Civil hoje. Eu gostaria de estar aqui e pediu para me desculpar com cada um de vocês pela impossibilidade da presença dele. E é dessa forma que a gente está procurando trabalhar, é seguir com o nosso processo de decisão colaborativa, melhorias, e identificar o que a gente pode melhorar com a tecnologia atual e como é que a gente vai fazer a implementação das tecnologias futuras que a gente tem previstas no sistema de planejamento da Organização de Aviação Civil Internacional.
essa forma de trabalho, a gente está trabalhando junto para poder chegar nessas conclusões. Eu tenho certeza que esse tipo de evento que a gente está tendo aqui hoje vai ser fundamental para que a gente possa tomar as decisões mais corretas no nosso país, na nossa região e no mundo, para que a gente possa selecionar as melhores tecnologias, selecionar os melhores métodos gerenciais que a gente vai utilizar para ter cada vez um melhor serviço para o usuário final, para o passageiro. Basicamente, é isso que eu gostaria. E passamos a palavra agora para o presidente da ABA, também organizador deste evento, o senhor Eduardo Stanovics. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu quero ser bem breve, vou adiantar os pontos que serão tratados ao longo do dia, mas gostaria de fazer algumas breves menções que eu creio que são fundamentais para que nós possamos compreender melhor, entender melhor o momento que nos cerca. Esse mês a ABA está completando 2 anos e, se olharmos em volta, cada um olhar à sua volta, cada um dos colegas e profissionais que ao longo desses 2 anos envolveu-se nos programas da ABA, vai respirar fundo e olhar o tamanho que assumiu a entidade nesses 2 anos, no conjunto de programas que nós pusemos no ar por meio da ação de cada um dos profissionais, de cada um dos comitês, de cada uma das unidades que foi se formando por decisão tanto das empresas fundadoras como das associadas, que deram organicidade a esses programas. Tanto a Bianca como a Azul, Gol, TAM, logo secundados pela Boeing, pela TAP e pela TANCAR. Portanto, aos dirigentes e profissionais destas 7 organizações, antes de mais nada, minhas saudações e meus respeitos. No segundo momento, também creio que é fundamental nossa decisão de procurarmos nos articular de maneira permanente com a ALPA, Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo, com a IATA. Nossa primeira decisão foi estarmos, inclusive, juntos com a IATA e hoje viramos mais do que vizinhos, parceiros, um conjunto de programas cada vez mais interessantes, cada vez mais pulsantes para o cotidiano de resultados da aviação brasileira. Também registrar todo um conjunto de articulações com a cadeia inteira de nosso setor produtivo. O SNEA, o Itaí, enfim, entidades todas bastante importantes. Eu queria registrar essa parceria, saudando aqui em nome de toda a cadeia produtiva do turismo e da aviação, a presença do vice-presidente da BAG Nacional, de Nabu, muito nos honra, estando aqui. Segundo, também cumprimentar muito efusivamente a Odesseia, no meio de todos os seus oficiais, e logo na primeira mesa do dia nós vamos ter a oportunidade de entender com clareza o papel desempenhado também por esses colegas, como já mencionado aqui pelo Pellegrino, e creio que estar no Rio de Janeiro é simbólico, porque com certeza o TSE tem um papel fundamental, se for poder ver isso no detalhe daqui a pouquinho, no resultado que construímos na Copa do Mundo. E creio que um papel fundamental para que a gente possa, e por isso faço uma menção, que a gente possa, com orgulho, passar a dizer que estamos na cidade olímpica do Rio de Janeiro, porque parte da segurança que temos, do resultado que construiremos enquanto país na Olimpíada, se deu ao resultado que construímos na aviação. Ao contrário do que vinha se ventilando por todo o país antes da Copa, o céu ia cair na nossa cabeça e que a seleção seria um sucesso, acabamos vendo o contrário, né? Para o bem e para o mal. Nós entregamos, enquanto setor, que cada um dos senhores, cada uma das senhoras aqui presentes,
teve sua contribuição nesse processo, e por isso, portanto, queria saudar o DCEA, as autoridades da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, a partir de agora, entram com muita segurança, com muita consistência, no foco da nação, e podem ter certeza que terão da aviação brasileira, todo o seu ecossistema está aqui presente, terão da aviação brasileira o mesmo apoio, o mesmo compromisso que a Copa do Mundo. Saudar a academia. Esse evento teve sua primeira edição, nossa participação em Brasília, por meio do Aviation Day, organizado em parceria com a IATA, quando lançamos a Aviata. Fizemos o segundo, e esse ano viemos para o Rio. Vir para o Rio de Janeiro significou, antes de mais nada, essa construção de sinergia com a COP. Eu agradeço a participação, o empenho do professor Elton, do seu Kiko, a honra de ter aqui o professor Miguel Rosa, uma das lendas da ciência brasileira, e mais do que isso, esse é um processo de sinergia que não se dissolve mais. Nós agora só vamos fortalecer, só vamos dar consistência e conteúdo, pois um país que constrói em uma década o terceiro maior mercado doméstico do planeta tem que ter como um de seus fundamentos a contribuição, a reflexão que a academia pode produzir. O espaço de reflexão da academia, nós estamos contribuindo para isso por meio dos programas que construímos com a Confederação Nacional dos Transportes, em apoio a MBAs, mestrados, doutorados e pós-doc, cujo primeiro edital já saiu e já temos 18 profissionais ao redor do país com as bolsas de mestrado e doutorado em ação. Esse é um dos programas que mais me emociona, que a hoje significa o nosso reconhecimento acadêmico. Terceiro, reconhecer aqui por meio do Peregrino. Quero aqui, Peregrino de público, dizer a você a sua presença nessa mesa, representando os demais diretores da ANAC aqui presentes, se deve ao que nós queremos deixar aqui como reconhecimento público. Não sei se todos sabem, hoje encerra-se o mandato do Peregrino à frente da ANAC. Nós queríamos, Peregrino, tendo você aqui, primeiro, reconhecer de público a sua contribuição à aviação, reconhecer de público a qualidade, o conteúdo, a consistência do trabalho que vocês desenvolveram. E queria pedir aqui a todos que se somassem a mim aquilo que pode ser o mais singelo, mas o mais transparente dos reconhecimentos do setor que você milita há tantos anos. Queria pedir uma salva de palmas e um aplauso ao nosso colega. Eu creio que nisso, claro que nós podemos dar aqui a você flores, placas, homenagens, mas eu creio que você vai guardar esse momento de maneira muito mais carinhosa do que ele é compartilhado pelos seus pares, compartilhado por aqueles, desde aqueles que jogaram bola contigo, até colegas que você construiu ao longo da vida, ou talvez seja o mais novo deles, mas sendo o mais novo, me coube conduzir essa homenagem. Por fim, quase concluindo, fazer esse evento no Rio também tem um outro significado. Um significado que remonta ao pronunciamento que eu fiz quando a ADEAP foi apresentada à sociedade pelo seu Deli, há 2 anos atrás em Brasília, que é o reconhecimento à história. Nós sabemos que a aviação é uma aventura de séculos. A aviação no Brasil é uma história de milhares e milhares de profissionais, de décadas de dedicação, e a todos eles eu faço questão, sempre que é possível, de prestar aqui meu reconhecimento e minha homenagem. Eu creio que nós, enquanto ABA, não estamos renovando ou inovando, nós estamos apenas mantendo acesa o nosso esforço cotidiano, o nosso trabalho profissional, com a dedicação de cada um dos membros da equipe, uma história e uma chama que foi acesa há mais de um século, por colegas civis, militares, brasileiros, estrangeiros, homens e mulheres,
e em dezenas de atividades, em centenas de funções, em diversas organizações, procuraram construir a aviação brasileira até esse momento e nos entregam o desafio de levá-la para as próximas décadas. Eu queria, então, prestar aqui esse reconhecimento à história, mencionando e homenageando aquele que, se eu não me engano, é o que tem mais juventude acumulada entre nós, entre aqueles que foram comandantes e que decidiram questões fundamentais para a aviação brasileira, saudando aqui em nome de todos, saudando todos os profissionais em nome de todos, cumprimentando o Brigadeiro Grossi, que está sentado ali e creio que representa essa história com muita dignidade. Brigadeiro, então, é essa chama na qual o senhor foi um dos responsáveis que nós procuramos manter aqui. E concluo dizendo que o nosso cenário, é o que debateremos aqui hoje para os próximos anos, é bastante desafiador. São estes desafios que estarão em debate ao longo do dia, são os encaminhamentos e conclusões que debateremos ao longo do dia com colegas brasileiros, estrangeiros, enfim, de todos os cantos, que vão procurar nos dar rumos, nos dar um pouco de calor e aquecimento, mostrar que de forma alguma estamos sozinhos e isolados, muito pelo contrário, cada vez somos mais profissionais numa ampla cadeia produtiva, construindo uma contribuição ao país, construindo uma contribuição à sociedade, que ao final do dia pretende garantir e consolidar a aviação como um meio de transporte de massa eficaz, eficiente, confortável, seguro e acessível a todo este país, sem exceção nenhuma de região, cidade, confim, destino, etc. Eu desejo a todos, portanto, um excelente dia, excelentes debates e aguardem que a cada mesa nós temos alguma coisa interessante, do começo ao final do dia, quando divulgaremos a Carta da Indústria, a Carta da Aviação, a República, que na realidade é a tradução das demandas que nós temos a fazer aos candidatos à presidência da República, enfim, à nação para os próximos anos. Muito obrigado. Então, agora vamos dar início ao primeiro painel CGMA, o gerenciamento do tráfego aéreo em grandes eventos e legados. Este painel inaugural apresentará as visões da autoridade pública responsável pelo controle e gerenciamento da navegação do espaço aéreo nacional, bem como das companhias transportadoras, como resultado do trabalho integrado e colaborativo realizado durante a Copa do Mundo FIFA 2014. Serão aqui comentados os conhecimentos e práticas empregadas nesta bem-sucedida operação dos maiores eventos do esporte mundial. Serão também mostradas as experiências que serviram de base para o planejamento de procedimentos e ações. E serão ainda debatidos os aprendizados desta experiência que restam como um legado para a aviação nacional e que acreditam o país para recepcionar mais eventos semelhantes. Para moderar este painel, convidamos agora ao palco o comandante Ronaldo Jenkins, diretor de Segurança e Operações de Voo da APM. Em nome dele, convidamos para compor a mesa o coronel Victorino, do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea CGMA. Com mais de 30 anos de experiência na indústria da aviação, o Coronel Victorino foi o representante do DCEA para o planejamento da Copa do Mundo deste ano e é o atual chefe do CGMA. Convidamos também o Sr. José Alexandre Freniani, da IATA, International Air Transport Association. Ele possui 23 anos de experiência na área de operações de voo e atualmente tem a função de diretor assistente para a segurança e operações de voo da IATA Brasil.
damos agora ao Coronel Medeiros, do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, CGNA. Há 27 anos na indústria da aviação, foi um dos representantes do DCEA para o planejamento da Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Senhoras e senhores, se acomodar? E composto o painel, eu passo agora a palavra e a condução dos trabalhos para o moderador, Dona Gênesis. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra ter uma audiência tão seleta e tão representativa do nosso sistema de aviação civil. É uma honra também ter companheiros de tanta experiência, de tantas batalhas conjuntas também nessa mesa, e tenho certeza que vai ser bastante interessante esse tempo que nós teremos. Fui falado por várias pessoas aqui na abertura que há pouco tempo, antes da Copa, se falava que a Copa ia ter um problema terrível na área do transporte aéreo. Não teríamos condição de atender as pessoas, o aeroporto não teria espaço para poder receber, as tarifas iam para a estratosfera e assim por diante. Nada disso aconteceu. Nós tivemos, graças a Deus, um resultado excelente, tanto que em pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, com pessoas que utilizaram o transporte aéreo no Brasil, brasileiros e estrangeiros, nós tivemos uma aprovação de mais de 75% das pessoas, chegando a quase 80%. Inclusive, vários estrangeiros indicaram que o sistema de transporte aéreo no Brasil era melhor que nos seus países de origem. E também isso é bastante interessante para nós. Quer dizer, tudo isso se deveu a um trabalho de muito tempo, mas principalmente de um trabalho pontual. E é exatamente isso, esse nosso painel de agora. Foi um trabalho desenvolvido dentro do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, que é uma entidade de unidade do DCEA, em que todos estiveram presentes. A ANAC, a SAC, as empresas aéreas nacionais e estrangeiras, todos estiveram juntos com a Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Vigiado, Defesa Aérea Brasileira, todos ali em conjunto, no sentido de atender a qualquer eventualidade. Por isso, por causa desta condução, por causa do sistema de decisão colaborativa que também já foi falado aqui, é que nós tivemos esse sucesso. E isso, logicamente, para nós, é um grande ensinamento. Não somente para a gente enfrentar eventos futuros, como vamos ter aqui agora, a Olimpíada, etc., mas também para o nosso próprio dia a dia. A gente melhorar a nossa operacionalidade e, com certeza, ter decisões colaborativas mais consistentes e mais rápidas, que foi exatamente o que a gente pôde ter dentro desse trabalho. Mas não sou eu que vou falar desse trabalho. Acho que esse trabalho vamos pegar para quem conduziu o trabalho, quem esteve lá no seu dia a dia, o Coronel Vitorino, que é o chefe do CGNA, o Coronel Ribeiros, que é o vice-chefe, será o futuro chefe do CGNA, e o comandante Freire, o engenheiro Freirano, que esteve lá também no dia a dia, representando as empresas estrangeiras. Então, eu acho que, para que a gente não se alongue muito, porque o nosso tempo já está esgotado, no inicial, vamos passar direto para o depois. Eu vinha preocupado pensando como abordar o tema e de que forma, só que na verdade, quando eu cheguei aqui, a gente tocou na questão do tempo, eu vi que o grande desafio, que é uma palavra que está constante no nosso vocabulário, é resumir o trabalho de 6 anos em 15 minutos aproximadamente. Então é o que a gente vai tentar fazer agora aqui com os senhores e senhoras, compartilhar aquilo que nós viemos elaborando para atender a demanda da Copa do Mundo. Para isso, eu tomei nota de alguns pontos aqui que eu teria que abordar, poderia deixar de passar. Independente da figura do slide, o professor e o João Eduardo Bolsonaro abordaram muito a importância do nosso segmento, né? O que a aviação ela contribui, o que ela contribui, o que a gente espera da aviação, do controle de tráfego aéreo, não só para esse momento atual, mas dos desenvolvimentos que nós vamos ter
num futuro próximo. E daí começou a preocupação do DSEA em como planejar, como se preparar para atender essa demanda. Bom, quando a gente teve a notícia que o Brasil seria a sede para esse evento, foi aí que o DSEA entendeu a necessidade de o quanto antes começar suas atividades de planejamento. E qual foi a primeira medida que adotou? Foi justamente proporcionar uma cadeia de comandos em que houvesse a transmissão contínua da informação, ou seja, o CGNA à época era chefiado pelo então tenente-coronel Gustavo, que hoje é o brigadeiro Gustavo, que está no SOP, passando na sequência para o coronel Bertolino, que foi a operação dele, e eu hoje sou a operação de Bertolino e fui indicado para ser o próximo chefe. Ou seja, era uma maneira de se preservar o conhecimento e das notícias que aconteciam e que a gente pudesse transmitir sem perda de continuidade. Bom, mas só isso bastava? Não. E aí houve uma outra preocupação. Aí a gente começou a entender a necessidade de fazer investimentos no nosso recurso, nos recursos técnicos e humanos. E aí nós começamos antes de tomar qualquer medida e fazer qualquer ação, começamos a entender como se processavam eventos dessa magnitude ao redor do mundo. Para isso, o que a gente começou a fazer? Indicar representantes de vários setores do DSEA para participarem de eventos ao redor do mundo que tivessem uma magnitude como... Desculpa, mas... Eu estou vendo essa apresentação, não cheguei nessa parte ainda. Então, a gente começou a terem pessoas participando ao redor do mundo dos eventos com magnitudes similares à Copa do Mundo e Olimpíadas, porque, na verdade, quando a gente começou a parte do planejamento, a gente não focou apenas na Copa do Mundo, mas sim já a Copa do Mundo e Olimpíadas, e o entendimento de como se fazer aquilo ali era o que a gente tinha que ter. E por que não apenas copiar os modelos que já eram praticados em outros locais? Seria muito mais simples, muito mais rápido. Com base nisso que a gente entendeu que aí sim chegamos a esse ponto aqui. Isso daqui foi a essência para a gente sair do momento que a gente estava, que era a coordenação independente, para um momento de processo de decisão colaborativa que foi abordado pelo brigadeiro Gustavo, nas suas palavras iniciais, em que a tomada de decisão, a participação de todos os entes, ela é de vital importância para o sucesso da operação. Então, o que a gente fez? A gente foi entender com as pessoas como elas estavam fazendo nos seus locais, o que houve de acerto, o que houve de erro, nada mais foi fazer a crítica, que é avaliar métodos e demétodos de visão do desempenho futuro. E a partir daí, a gente adotou e montou a nossa própria estrutura de planejamento. E por que não copiar a pergunta que eu tinha feito? Porque a gente, pura e simplesmente, não copiou o que já vinha sendo feito. Porque, em termos de espaço aéreo, o Brasil ele é completamente diferente dos outros países envolvidos. No caso, a gente teve participação da Eurocopa 2012, Jogos Olímpicos de 2012. Eu tive a oportunidade de participar dos dois, trabalhei efetivamente no gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo na Eurocontinental, na Eurocopa 2012. Participei na sala de gerenciamento de fluxo dos Jogos Olímpicos de Londres. E a gente entendeu que, vamos supor, o espaço aéreo brasileiro ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados se a gente excluir a área oceânica. O espaço aéreo europeu são 10,4 milhões de quilômetros quadrados, o espaço aéreo americano 11,5 milhões de quilômetros quadrados. Todos eles excluindo a área oceânica. Mas as estruturas de espaço aéreo são completamente diferentes. Em termos de número de setores, em número de frequências, em volume de voo, em direção do fluxo de voo. O fluxo aéreo brasileiro ele muda praticamente cada 3 meses, que tem um sentido diferente, em função de estacionalidade, em função de clima. Então não bastava apenas copiar o modelo, e sim entender a técnica utilizada
e fazer uma adaptação necessária à realidade do Brasil. Então, o planejamento ele foi montado especificamente no Brasil. Com isso, a gente usou alguns eventos anteriores, tipo Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, como eventos testes que a gente sabia, já naquela época, que o espaço aéreo ele tinha sobra na circulação, para que a gente pudesse usar esses eventos como eventos testes para a simulação de planejamento. Basicamente, o que a gente fez? A gente pegou um padrão de coordenação de aeroportos utilizados durante a Eurocopa e aplicou para a Jornada Mundial da Juventude e usou o padrão de coordenação dos Jogos Olímpicos de Londres para a Copa das Confederações. E por que foi feito dessa forma? Não Copa com Copa, porque era futebol era muito mais ligado ao número de sedes envolvidas. Então, durante a Eurocopa, basicamente eram 2 países envolvidos, Polônia e Ucrânia, e o fluxo de espaço aéreo convergindo ou vindo desses países, dependendo das torcidas dos resultados dos jogos. Basicamente, 2 grandes polos se concentrando. Ou seja, em termos de Brasil, fazendo paralelo, temos Rio e São Paulo. Por isso que a gente adotou esse padrão para a Mundial da Juventude, onde a gente teria basicamente 2 grandes polos de movimento, sendo o principal no Rio, o outro segundo polo, a ligação Rio e São Paulo. Já para a Copa das Confederações, a gente adotou o modelo dos Jogos Olímpicos de Londres, que apesar do nome ser Jogos Olímpicos de Londres, e ter aparentemente uma sede só envolvida, você tinha a sede náutica, você teve o envolvimento de 40 aeroportos coordenados ao sul do Reino Unido. Então, o número de aeroportos coordenados chegou próximo àquilo que a gente adotou para a Copa das Confederações. Daí o que a gente praticou. Bom, e aí então, o que a gente está fazendo agora, com base na plataforma do CDM, é utilizar esse conceito para a gente compartilhar a informação com o senhor. E a partir daí, o DSEA estabeleceu portarias, uma criando um comitê interno, que era quem iria gerenciar esse processo internamente do DSEA, e um outro que aprova o plano de ação do DSEA, ou seja, um estabelecendo os componentes que iriam trabalhar nesse processo e um segundo documento, em que estabelece propriamente dita aquele plano de ação que foi criado para a realidade brasileira. Esse plano ele foi dividido basicamente em 10 módulos, em 10 capítulos. A gente vai passar por eles aqui, escorrendo sobre rapidamente o que envolvia cada um deles. Então, o módulo 1 abordava a capacidade para nós, dentro do DSEA, envolvia a declaração de capacidade das pistas e dos setores ATC. O que é importante ressaltar, quando eu falo das capacidades e na sobra de espaço, porque a gente tem que ter um provision forte para atender a demanda futura, alguns podem se questionar, poxa, mas eu tentei voar, você está falando que tinha uma possibilidade de voo e que tinha folga no espaço aéreo, e em alguns momentos eu não consegui ter o meu voo autorizado. Basicamente, se fizer um paralelo a um avião. O avião, vamos falar um número redondo, vamos supor que o avião tenha 100 assentos. E qualquer um de nós chega para comprar passagem em cima da hora e compra o 101º assento. Não vai conseguir, porque o avião tem 100 assentos. Mas por isso, a aeronave ela tem problema? Não, ela tem uma limitação técnica, tem 100 assentos disponíveis. A mesma coisa acontece no espaço aéreo. E foi por isso que a gente tinha que medir as capacidades, atualizar em função da reestruturação que a gente fez, para saber exatamente quantos voos por hora ou por complexidade nós conseguimos gerenciar ao mesmo tempo. O segundo módulo é o módulo de projeção de demanda. E aí sim, aquele conceito da decisão colaborativa, ele mais uma vez foi aplicado. A gente foi coletar informação junto com a BA, com os META, com a Vale, com empresas aéreas, com os vários segmentos da aviação geral, da aviação executiva, para que o próprio governo federal, para que a gente pudesse ter consistência naqueles dados que nós adotaríamos como base para o nosso planejamento. Obviamente, nós já tínhamos alguns dados que nós conseguimos nos trabalhos que nós fizemos junto ao Eurocontrol e à FAA, que também esteve envolvido junto com a FAA, o Comando Central Americano, e essa estrutura foi a que a gente utilizou como base para os nossos números, efetivamente.
a gente também levou em consideração a demanda das Copas da África do Sul, da Alemanha e o Super Bowl de 2014. Já no módulo 3, que era a configuração do espaço aéreo, redimensionamento. Bom, a gente tinha que atender a demanda, então a gente tinha previsibilidade do que iria acontecer e qual seria a melhor forma de atender. A gente teve que propor algumas mudanças na circulação do espaço aéreo para que a gente conseguisse suportar aquela demanda. E aí a gente mudou. Nós fizemos algumas alterações na estrutura do espaço aéreo, de modo que permitisse um menor número de coordenações, ou seja, aumentava a velocidade de circulação das aeronaves, diminuindo a carga de trabalho, tanto para os pilotos quanto para os controladores. A implantação do PVM e o CDM Rotas, que nada mais foi do que um ajuste àquele padrão de circulação. No quarto módulo, monitoramento da operacionalidade, aonde a parte técnica, que também é de vital importância, ela se programou fazendo as manutenções preventivas antes dos períodos que nós entendíamos como críticos, a fim que nós tivéssemos toda a infraestrutura completamente disponível no período de maior exigência do sistema. Ao mesmo ponto, nós fizemos a coordenação com o GEIF, que é o esquadrão do DCE, que faz as inspeções de voo, para que essas inspeções fossem feitas a tempo e na ordem com prioridade que a gente estabelecia. No módulo 5, o gerenciamento de fluxo. Aí sim, nós criamos os cenários já baseados na estrutura de espaço aéreo, na previsão de demanda e qual a melhor maneira de fazer esse fluxo ocorrer no nosso espaço aéreo. Finalizando com o recebimento do Sigma, que é um sistema de software desenvolvido pelo próprio CGNA, ele foi elaborado por nós, na verdade ele foi programado pela TEC, mas foi desenvolvido e concebido pelo próprio CGNA, com base nas nossas necessidades de gerenciamento de fluxo e softwares de outros órgãos ao redor do mundo. A parte de legislação foi o módulo 6, que abrangendo ali um plano de coordenação do espaço aéreo, onde a gente abordava tanto assuntos que esse documento já era um documento classificado, abordando a parte de procedimentos ligados à segurança da circulação também, porque além da circulação propriamente dita, a gente tinha que ter preocupação, a gente teve essa preocupação com a segurança de quem utilizava o espaço aéreo e de quem estava em solo. Daí aquela criação das áreas branca, amarela e vermelha, em que elas garantiam não só a segurança no espaço aéreo, mas também no solo. E, diferente do que aconteceu na Copa das Confederações, na Mundial da Juventude, nós publicamos as AI6, que eram instruções, não mais um volume muito grande de votantes, como aconteceu no passado, e sim através da AI6, que ficava de uma maneira mais condensada, porque nós tínhamos que ter a série nacional e internacional. No módulo 7 da segurança nacional, a realização da análise de gerenciamento de risco, ou seja, aquilo até onde o risco é aceitável ou não, o que tem que se fazer para mitigar o risco, e a elaboração do plano de contingência, não só para o Brasil, mas envolvendo toda a América do Sul, na onde nós fizemos briefings rotineiramente com países da região SAM, da América do Sul, e Caribe, alguns contatos com o próprio Eurocontrol e com o Command Center, a fim de estabelecer os procedimentos em caso de degradação, de falhas, de problemas de climatologia, enfim. Um módulo de segurança e defesa, que foi trabalhado juntamente com o Comando Aéreo Brasileiro de Defesa, que é o CONDABA, aonde a gente estabelecia que, mais uma vez, não adiantava copiar o modelo praticado em outras localidades, para quem frequentou Super Bowl, ou Jogos Olímpicos de Londres, ou, enfim, a Eurocopa, viu procedimentos um pouco diferentes, mas em função dos equipamentos instalados e embarcados em cada um dos países. E aí a gente, mais uma vez, tem que lançar a mão daquilo que o Brasil dispõe de recursos e a criação das áreas de corredores exclusivos para poder circulação, para ter a circulação desse tipo de aviação, da aviação militar, promovendo a segurança de todos nós. Na parte de recursos humanos, nós fizemos a capacitação de controladores do pessoal, principalmente controladores do pessoal AIS, Informação de Aeronáutica, com treinamentos específicos focados no atendimento ao usuário, no tratamento de plano de voo, obtenção de slot, ativação de áreas e no controle de tráfego aéreo. Como cada uma dessas áreas se comportaria, como seria a circulação, quem poderia voar em cada uma dessas áreas. Além dos briefings regionais, em que diariamente, nas
uma sala de briefing, com teleconferência, onde a gente reunia todos os centros regionais para a gente briefá-los daquilo que seria necessário para cada um desenvolvimento. Ainda na parte dos recursos humanos, as visitas operacionais aos centros de controle dos Estados Unidos e da Europa e o acompanhamento da Eurocopa, dos Jogos Olímpicos de Londres e do Super Bowl esse ano, agora, 2014. E o módulo 10, que foi o nosso último módulo, o módulo de comunicação social, onde a gente desenvolveu um guia prático para o usuário. Inicialmente, dentro do conceito do plano de ação do TCEA, foi esse guia prático do usuário, e depois alguns outros trabalhos divulgados no próprio site do TCEA, gerando um boletim estatístico do evento e outras informações. Bom, fruto desse trabalho todo, o governo federal acabou adotando como base do seu manual, seu plano de ação do governo, que é um plano maior, a estrutura que nós abordamos no plano de ação que a gente tem estabelecido pelo TCEA. Então, basicamente, os 10 capítulos que nós temos do plano de ação do TCEA são os mesmos 10 capítulos contidos no plano de ação do governo federal, que foram, naquela parte da decisão colaborativa, tendo envolvimento de todos esses órgãos, e aí resultando, desde da Rio+20 até chegar na Copa do Mundo 2014, o aprimoramento de cada um desses manuais, com informações úteis e necessárias a todo mundo. As premissas de planejamento foram estabelecidas em conjunto e depois aprovadas pelo governo. Então, a gente basicamente tratou da distribuição de 80% dos slots disponíveis dos aeroportos para a aviação regular, 10% dos slots disponíveis no dia para a aviação VIP. Entenda-se aí, o VIP é o conjunto maior, seja VIP do governo federal ou VIP do qual FIFA, e sim o público VIP, e 10% para a aviação geral. No nosso envolvimento foram 90 aeroportos, basicamente, que foram utilizados, empregados durante esse processo, sendo que efetivamente foram 27 coordenados, mais 47 monitorados. Conforme foi passando o tempo, a gente ia fazendo o ajuste necessário a cada um daqueles aeroportos, mudando a sua classe entre coordenado ou não, para diminuir a restrição e promover uma maior flexibilidade e melhor uso da infraestrutura instalada. A experiência, então, a gente combinou tanto operações militares, tipo Ágata, Cruzex, quanto a Eurocopa, Jogos Olímpicos, que foram eventos de caráter civil. Base também, a Alemanha, que foi a expectativa de demanda. Então, aqui, ó, no dia da final, o aumento de tráfego era mais do que o dobro do esperado, e um dia após, atingiu a marca de 986 voos, que foi 3 vezes mais do que o previsto. A razão para isso foi o grande número de voos transportando VIPs para a final no domingo e as decolagens na segunda-feira. Demanda efetiva da aviação geral proporcionou a maior parte do aumento adicional dos voos, quase metade da demanda foi de jatos executivos da aviação geral e patrocinadores. Aumento significativo no número de VIPs e chefes de Estado, devido à final com 2 equipes de grande expressão, basicamente o que a gente teve aqui no Brasil. E esse foi um cenário que nós tomamos como base do que a gente queria, que era justamente você ter um parqueamento adequado de aeronaves, com as instalações adequadas, na velocidade adequada. Observamos também o que aconteceu na África do Sul. No dia 25 de junho, Brasil versus Portugal, e a semifinal Alemanha versus Espanha em Luban acabaram sendo problemáticos. No dia da final, o aumento do volume de tráfego foi acima do esperado, dando um congestionamento em Joanesburgo. Na segunda-feira, dia 12 de julho, o dia após a final, o tráfego aéreo alcançou uma nova alta com 807 voos da Copa do Mundo naquele dia. E aí foi um cenário que foi encontrado naquela época lá e que a gente entendeu que não seria mais adequado para cá, em função até de prejuízos não só da estrutura do aeroporto, quanto das próprias aeronaves. E aí, esse foi o parqueamento adotado na África do Sul. E aí, desde a época da Rio+20, a gente começou a se planejar como a gente deveria receber e guarnecer essas aeronaves, a segurança dela. Então, parte a gente distribuiu entre base aérea, parte entre aeroportos, fazendo um receptivo
na faixa de seus 3.500 pessoas movimentadas efetivamente para o evento. E aí já o padrão que a gente adotou, o Galeão, no caso citando a Rima 20, de parqueamento das aeronaves. Naquela época, um evento ainda teste para a gente, então a gente sabia que tinha muita tranquilidade para poder receber e teve como a gente teve que dimensionar. Copa das Confederações, já foi aquele planejamento envolvendo 6 sedes ao redor do país, o que já careceu um pouquinho mais de trabalho, mas também um período reduzido. E aí, finalizando, a Jornada Mundial da Juventude. A única expectativa eram de 2,5 milhões de pessoas. Na verdade, nós tivemos 3,7 milhões de pessoas. E o que a gente tinha feito? O planejamento para 5 milhões de pessoas. Então, desde lá de trás, o que a gente estabeleceu para a Copa do Mundo foi um crescimento na ordem de 2% para a aviação regular e 150% para a aviação geral, especificamente do evento, em média. O que aconteceu de fato, houve uma redução na ordem de 10% em média para a aviação regular, sendo que para o voo nacional ele reduziu em torno de 14%, mas houve um crescimento da aviação regular internacional na ordem de 25%. Então, falando de voos regulares, charter e recrutamento, a variação ficou na casa dos 10%, dos 2%, como a gente tinha previsto. Além disso, o movimento da aviação geral, que tinha sido previsto para ficar em torno de 150%, em média aconteceu em 150%. Obviamente, em algumas localidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, vocês vão poder ver na próxima etapa dessa apresentação, que vai ser abordada justamente não mais a parte de planejamento, mas sim, após o planejamento, a parte de operações, que vai ser tratada pelo Coronel Bertolino, os números e volumes de voo que nós tivemos. Mas o importante foi nós termos o planejamento e um provision for, entendendo que, além daquilo que nós planejamos e estabelecemos como meta, poderíamos ter ainda uma demanda, entre aspas, surpresa. E aí a gente botou uma margem de segurança, que foi o que nos atendeu com plena satisfação. Da minha parte, meus amigos, foi corrido, mas eu tenho a limitação do tempo. Muito obrigado. Depois a gente conversa para qualquer coisa. Bem, senhores, bom dia. Satisfação muito grande estar aqui presente. Eu fui lá, só no final da minha apresentação, tá? Pode voltar aí, por favor, dela. Coronel Basílio, o senhor está aí na plateia, por favor, o senhor levantar o braço. Coronel Basílio, o senhor está na plateia? Não vendo o senhor. Se esconde não, não. Então, eu só vou citar o senhor mais tarde, seguramente. Então, senhores, dando prosseguimento aqui à nossa apresentação, então nós vamos entrar agora na parte que seria a parte de operações, ou seja, foi feito um planejamento, como o Coronel Medeiros ressaltou, esse planejamento foi de longo prazo e nós entramos no dia a dia. Nesse dia a dia, foi fundamental a importância de quem? Da sala máster. Foi criado dentro do CGNA uma estrutura que concentrou todos os órgãos de governo, além dos envolvidos na própria aviação. As empresas aéreas, a Petrobras, o Qualfiltro, e eu, como chefe do CGNA, estava cuidando da operação do Brasil como um todo. Então, quem foi designado para ser o chefe da sala máster? O brigadeiro Gustavo. Isso não foi por acaso. Lá atrás, já havia um planejamento do DSEG, que o Gustavo foi chefe do CGNA, que passaria o comando para o Coronel Esteves, depois passaria o comando para mim, e agora o Coronel Medeiros está assumindo. Detalhe, o CGNA tem uma tradição lá. Todo chefe do CGNA é flaminguista. E o Coronel Medeiros, que é vascaíno, no mês passado assinou um documento mudando de time mais um flaminguista para a nação rubro-negra. Então, o Coronel Gustavo, o brigadeiro Gustavo, foi promovido a brigadeiro para ser o chefe da sala máster. Então, o brigadeiro Gustavo assumiu a sala máster. Ele e o Coronel Luiz Ricardo, que foi adjunto, que a gente espera que seja promovido a brigadeiro para ser o chefe da sala máster nos Jogos Olímpicos, com o Coronel Medeiros, o chefe designado dos Jogos Olímpicos. Então, a sala máster concentrou todas essas atividades que foram de tal importância. E aqui nós temos o quê? Algumas coisas que foram desenvolvidas na sala máster. Nós recebemos a delegação da Austrália no dia 20
e 8 de maio, sendo que a Sala Master foi ativada no dia 5, e a seleção de Portugal no dia 11 de junho. Recebemos em 7 diferentes aeroportos internacionais. Na África do Sul, eles centralizaram em 3. Nós recebemos aonde as delegações tinham interesse de chegar. Além disso, não tivemos nenhum problema de atraso, nada. Todas as coordenações foram feitas pela Sala Master. No jogo de abertura em São Paulo, tivemos a presença de 11 chefes de Estado, mais o secretário-geral da ONU, que foi uma mini Rio+20. E esses chefes de Estado movimentaram-se aqui internamente em 47 movimentos. Teve chefe de Estado que foi para Búzios, teve chefe de Estado que foi para Porto Seguro, teve chefe de Estado que implementou a atividade financeira do Brasil, adquirindo produtos junto à Casas Bahia. Tivemos 10 caminhões das Casas da Bahia entregando produtos na base aérea do Galeão para os nossos gloriosos chefes de Estado. Você vê que realmente a Copa do Mundo ela mexeu na economia brasileira. Das seleções, 326 movimentos das seleções aqui no mundo, sendo 250 domésticos e 56 internacionais, tinham voo do doping. Então, todo dia havia um voo internamente que recolhiam o antidoping dos estados brasileiros, vinha para Guarulhos e Guarulhos ia para o laboratório de Zurich. Então, foram coordenados 174 voos, voo de logística da HBS. A HBS foi a empresa responsável pelas filmagens. Então, ela tinha uma logística de movimentar equipamento, 48 árbitros, 114 voos conduzindo árbitros. O presidente da FIFA em 31 voos e o secretário-geral da FIFA em 35 voos. Então, toda essa atividade foi coordenada pela Sala Master. Além disso, tivemos um caso de cabotagem da Dynamics, onde a ANAC identificou que havia uma aeronave americana fazendo uma cabotagem interna. Na realidade, 4 aviões 767. E essas aeronaves foram educadamente convidadas a se retirar do país, porque não está prevista essa cabotagem no nossa legislação. Os lotes de voo das seleções, por quê? Tanto a Gol como a TAM, elas que fizeram o apoio a essas seleções. Então, muitas vezes eles levavam as seleções e teriam que reposicionar essas aeronaves. Então, nós também fizemos toda essa coordenação quanto a isso. Coordenação dos voos aeromédicos. Teve aquele famoso voo de pagamento da delegação de Gana, chegaram aqui com 3 milhões de dólares para serem pagos. Então, teve todo um esquema de segurança para receber essa aeronave. Voo de transporte de valores. O Brasil não parou. Então, o transporte de valores teve que ser mantido. Tivemos um problema também lá em Guarulhos com a Força Aérea Colombiana. Por quê? A Força Aérea Colombiana recebeu um tratamento de Força Aérea, de isenção de impostos. Porém, ela fretou a sua aeronave para uma empresa de turismo colombiana. Então, recebemos em média 200 pessoas, todas de alto nível, e pousaram em Guarulhos, não queriam pagar nada por menos da Força Aérea Colombiana. Então, aí o TCE fez uma gestão do Estado do Aeronáutico. E aí, a partir daí, o pessoal da Colômbia começou a pagar lá os seus tributos ao aeroporto de Guarulhos. E tivemos também o caso, como eu falei, de um chefe de Estado, que eu não vou dizer o nome, que era de Angola, que veio com a bola 01, 03, 06 e 07, para distribuir a carga das Casas Bahia nessas aeronaves. Em determinado momento, o Angola 03 foi experienciado, foi convidado a se retirar do país. Então, nós temos que coordenar toda essa infraestrutura. Não só no Galeão, como também teve um apoio das Casas Bahia no aeroporto de Guarulhos. A altura que estava lá ficou preocupado em atrasar o voo. Pelo amor de Deus, não atrasa ou não, coordena para as Casas Bahia. Então, foi feita uma coordenação boa lá. E por último, tivemos o Festival de Parintins, no último final de semana, que é um grande evento lá na região amazônica, concorrendo com os jogos da Copa do Mundo. E aí, algumas estatísticas interessantes e importantes a gente destacar. Então, principalmente que afetou a aviação geral. A gente viu que, na realidade, pelo planejamento de governo aí, nós tínhamos 80% para as empresas aéreas regulares, 10% para os VIPs e 10% para a aviação geral. Na prática, a aviação geral voou muito mais que os 10%. Até porque a aviação regular, ela não voou os 80% o tempo todo. Na realidade, ela voou em determinados dias, no dia dos jogos, nos dias que antecederam, e os slots que sobraram foram repassados à aviação geral. Então, slots nacionais, nós tivemos 21.537 slots, sendo que 2.819 aeronaves nacionais. Internacionais, 1.518 slots para 665 aeronaves. A maioria desses slots foi para quem? Nossos amigos argentinos, que efetivamente invadiram aqui o nosso país. Ok? E aqui, só para vocês terem uma ideia,
aquele trabalho de decisão colaborativa, o trabalho conjunto. Nós iniciamos distribuindo para a aviação geral, por exemplo, em Brasília, 4 slots por hora. Já no final, já no jogo ali de terceiro lugar que foi em Brasília, nós estávamos com 10 slots por hora. Então, vocês podem ver que nós começamos diariamente distribuindo 85 slots por hora naqueles aeroportos que o Medeiros falou, e chegamos ao final com 346 slots por hora distribuídos. Observe que no Galeão, que foi exatamente a final, nós chegamos a distribuir 14 slots por hora para atender a demanda da aviação geral. Então, aqui está um exemplo da quantidade de slots ofertados e a quantidade de slots utilizados, observe que é grande oferta. O único lugar que é diferente é Congonhas, exatamente porque, por ser o único aeroporto coordenado e mais disputado, a gente observa que houve uma grande alocação, houve uma grande liberação de slots e foi doado um número que realmente tinha slots. Então, lá em Congonhas é um caso atípico em todo o evento Copa do Mundo. E aqui estão os principais países, né? A quantidade de aeronaves que veio de cada país, os slots utilizados, como você observa a Argentina. Um lugar interessante aqui que a gente destacar é Nauru, que é lá na Oceania, e teve um grande volume de aeronaves aqui para o Brasil. Então, nós tivemos um total de 635 aeronaves para 1.518 slots, atendendo toda a aviação geral. Agora vamos entrar precisamente aqui aos jogos. Primeiro jogo, Brasil e Croácia, e essa foi uma característica da cidade de São Paulo, que é uma cidade de negócio. Então, São Paulo, excetuando a semifinal entre a Argentina e Holanda, na semifinal, todos os jogos em São Paulo, tanto do aeroporto de Guarulhos, como de Congonhas, como de Campinas, apresentaram um movimento menor. Isso também é esperado. Por quê? Porque lá é uma cidade de business, de muito voo de negócios, então houve uma queda que Congonhas, reparem, chegou a ter 42% de redução, e isso é uma característica de Congonhas. Então, na realidade, a gente recebeu algumas demandas, não, porque devido à política de slots, não sei o quê, houve uma redução do prejuízo da aviação geral. Na realidade, houve, porque o único lugar que não deixou os slots é Congonhas, foi mantida a quantidade que sempre teve, mas houve uma redução natural, uma retração natural. Já no jogo da semifinal Argentina e Holanda, aí Guarulhos, né, foi o único que teve um percentual de crescimento, e Congonhas e Campinas na hora da sua redução. Inglaterra, Itália e Manaus. Esse é um pouco bastante interessante que mostra a precisão do nosso planejamento. Então, nós tivemos, lá em Eduardo Gomes, 33 voos charter e da aviação geral 48. Aumento de status total, 12%. Parece pouco. Mas, quando o aeroporto está acostumado com uma certa característica, que é um voo de carga e a aviação geral e comercial patamar baixo, por questão de parque, foi exatamente isso que aconteceu. Os parques encheram, e olha aqui, na realidade, da aviação geral, o que aconteceu? Só tiveram 2 vagas disponíveis. Então, esse aqui é um exemplo exatamente aquilo, daquela política de slots que foi adotada e funcionou bem em Manaus. Depois nós tivemos um jogo Brasil e Camarões, que foi um jogo bastante emblemático em Brasília. Por que isso? Porque, na realidade, foi adotado uma política de slots. A gente poderia ter adotado os slots, ou seja, um horário para pousar e um horário para decolar. Se eu fizesse isso, dificilmente alguém ia conseguir decolar do aeroporto, por exemplo, de Guarulhos, que está coordenado, para o aeroporto de Belo Horizonte. Você teria que pegar um slot de decolagem em Guarulhos e um slot de pouso em Belo Horizonte. E casar no tempo de voo. O DCE optou por só utilizar slots de pouso. Por quê? A nossa preocupação era os espaços de estacionamento. Então, a nossa preocupação era que eu tenho que receber essas aeronaves, deixá-las no chão, só que depois eu sei que eu vou ter, todo mundo vai querer sair o quê? Junto. Então, nós fizemos o trabalho de colocar nas salas aéreas, vamos dizer, uma relação de prioridade. O Brasil e Camarões foi o primeiro evento que realmente a gente sabia que teria um grande movimento pela característica do jogo. E foi o que aconteceu em Brasília. Nós tivemos 72 voos charter, 152 voos da aviação geral. Então, só para vocês terem uma ideia, Brasília, em média, tem aí algo em torno de 500 movimentos. Se eu considerar que a aviação geral tinha direito a 10%, eles teriam direito a 50 slots. Tiveram 152 aeronaves da aviação geral, o que representou um aumento de 16%. Sendo que, a partir das 20h30, nós temos 67 aeronaves para decolar.
Então, nós temos que fazer um ordenamento para que essas aeronaves decolassem dentro do previsto, utilizando essas duas pistas, utilizando tudo. Então, só para ter uma ideia, normalmente, nesse horário, nós temos voando no Brasil 215 aeronaves. Nós temos 300 aeronaves voando. Isso foi à meia-noite. Então, isso estava no nosso planejamento. E aí dá um exemplo aqui do movimento que ocorreu. Então, a gente observa que Brasília passa uma média de 539 para 619 nesse dia. Então, o que nós fizemos? A manipulação de taxas previstas, decolagem das duas pistas, aumentamos uma posição de autorização de tráfego, dobramos as equipes nas salas aéreas que recebem os pilotos e aplicamos um programa de atraso do solo, exatamente formando o piloto. Ó, você chegou aqui agora, só que está todo mundo junto, então nós vamos fazer um sequenciamento aqui. O sequenciamento, em função até dos lotes que você tem no aeroporto, das pessoas que decolavam de Brasília para Congonhas e para o Santos Dumont, que fecha às 11 horas, foi feito uma prioridade. Nós informamos para cada um dos pilotos qual seria o seu provável horário de decolagem. Logicamente, no primeiro dia, muita gente não quer saber, vou para o avião e vou tentar decolar. Não conseguiu, então, muita gente, algumas pessoas dizem, o meu cliente está aqui há 2 horas na aeronave e não decola. Não pergunta, qual o horário que foi pago para o senhor? Meia-noite, que horas são agora? 11 horas. Então, o senhor vai decolar e ainda vai esperar mais 1 hora. Fique tranquilo, que essa hora vai chegar. Eu, se fosse o senhor, me marca, pega aquele champanhe gostoso, bota para gelar, toma um champanhezinho para o chefe e tivemos cenas pitorescas. Pessoas aí, teve um piloto que me ligou, evocando o estatuto do idoso. Mas o meu cliente tem mais de 60 anos, ele não vai ter prioridade para o idoso? Veja bem, meu amigo, essa prioridade institucionalizada será considerada no futuro. Aí aqui está um exemplo lá do Parque de Brasília, lá, aqui nessa parte aqui, que é o Parque da Aviação Geral, bastante cheio. E aí, como nós falamos, nós tivemos o recorde do aeroporto de Brasília no dia seguinte ao jogo, na segunda-feira, e bateu o recorde do Carnaval. Argentina e Nigéria, desde o início do nosso planejamento, nós avisamos, nós já tínhamos previsto que a Argentina e Nigéria seria um jogo bastante complicado, em função do aeroporto de Porto Alegre, da invasão argentina esperada, e foi o que aconteceu. Então, nós tivemos 24 voos charter, a aviação geral, 92 aeronaves, sendo 47 argentinos, e aí nós utilizamos a base aérea de Canoas para botar os aviões de para liberar mais espaço na base aérea do aeroporto de Porto Alegre. E houve um aumento total de tráfego de 32%. Então, aqui os números, a gente observa que nós passamos de 247 movimentos diários a 327, e observa o 700% do voo charter, 100% da aviação geral, né, e a regular com 5%. Então, na realidade, tudo que foi previsto aconteceu. Então, para um exemplo aí das aeronaves pousadas lá, Brasil e Chile. Então, o jogo foi 8ª de final em Belo Horizonte, e aí nós sabíamos que seria o primeiro grande desafio. Por quê? Foi feito um planejamento para a primeira fase e um planejamento para os jogos, para os jogos eliminatórios, e a gente sabia que o Brasil, sem dúvida nenhuma, por seu país sério, teria mais de movimentos. Já começamos bem o dia. 8 aeroportos fechados, inclusive Galeão e Santos Dumont. Todo mundo querendo alternar para Belo Horizonte, nós não autorizamos por quê? Nós tínhamos feito lá com as empresas aéreas um plano de contingência para a Copa do Mundo e a gente já sabia que esse dia não seria alternado, alternando os outros aeroportos. E aí foi feito todo aquele planejamento previsto. Gente, tanto do CGNA como do DCEA, nas torres, nos APPs, nas salas ABS, botamos oficiais na operação e fizemos um sequenciamento já para decolagem dos planos de voo. Botamos um artista, chegue no aeroporto, procure a sala ABS para ver seu horário. O pessoal que já teve a experiência em Brasília já ficou mais esperto, já começou a ir com antecedência e já passou um horário realista para o seu patrão. Então, em Confins, nós tivemos 94 voos charter, aviação geral 73, um aumento total de tráfego de 76%. Na realidade, e na Concúria, nós tivemos charter 13, aviação geral 144, um aumento total de 55%. Esse dia já foi o recorde de Belo Horizonte. Só que a gente sabia que se o Brasil fosse para a semifinal, nós iríamos bater o recorde na semifinal. Então, estão aí os dados. Observe lá, aumento da aviação geral 707.200%, 970%. Porém, tudo isso estava dentro do nosso planejamento. Nós, como falei, aí está um exemplo do espaço aéreo brasileiro pouco antes ali do jogo. Ali é o horário do PC, então era 11h15 da manhã. E aí já o deslocamento. Aqui, ó, aqui já faz o deslocamento. Aqui São Paulo, Rio e Belo Horizonte.
o nosso APP, todas as comissões fornecidas, com todo mundo lá. Aqui uma visão do Parque dos Confins, que é uma visão enganadora. Nós vamos ver depois isso mais para frente no jogo da semifinal. Brasil e Colômbia e Fortaleza. Esse talvez tenha sido o evento mais complicado, porque as restrições físicas do aeroporto de Fortaleza, e a gente sabia pela distância do pessoal, dos VIPs que iriam do Rio e São Paulo para lá. Então nós tivemos que mudar a base de dados, mudar a estrutura do espaço aéreo, já prevista, treinada isso, para poder atender essa demanda. Então, se vocês têm uma ideia, nós passamos do movimento de 247 para 362, um aumento de 47% do movimento. Então, essa aqui já é uma chegada lá em Belo Horizonte, está aqui em Recife. Aqui a tela do controlador para controlar a chegada lá em Fortaleza. O ACC guarnecendo todas as posições. Chegamos agora ao jogo Brasil-Alemanha em Belo Horizonte. Aqui, como eu falei, foi o recorde em Belo Horizonte. Então, aqui estão os números de Belo Horizonte, nós passamos de uma média de 291 para 493, na Pampulha, de 155 para 274. Olha os aumentos ali, 69%, 60%. Então, aqui está uma figura de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, já começa a aumentar mais o movimento, e aqui as aeronaves estacionadas no sol. Temos aqui outra visão da torre, mais aeronaves estacionadas. Detalhe, não tivemos nenhum incidente de colisão de ponta de asa em nenhum dos aeroportos brasileiros, apesar dessa concentração de aeronaves. Mais uma visão lá de Belo Horizonte. Lá os pilotos na sala F já sentadinho, ordenado, entendeu? Dentro daquele cobrelinha militar, sentido, sentadinho, levanta, mostra o dente, ri, estou satisfeito, estou feliz, entendeu? Então foi feito todo o trabalho dos pilotos ali, nós falamos os oficiais lá, os nossos oficiais aqui atrás, cuidando, coordenando, entendeu? Já falando que o estatuto do idoso não varia nessa sequência, que vale a idade do piloto, não a idade do passageiro. Um exemplo do espaço aéreo como ele estava. E aqui uma comparação. No dia do jogo da semifinal e oitava final. Então, sempre na semifinal, nós temos ali 383 voos, que tinha sido o recorde, e passamos para 443. Ou seja, um aumento do aumento significativo no número de operações. Tá? Mais um exemplo para concluir. E agora, chegamos ao evento final, que é Alemanha e Argentina. E a gente não tem dúvida, que se fosse Brasil e Argentina, os números aqui seriam talvez o dobro do que foi feito. Ok? Então, nós tivemos aí no Galeão, no domingo, 560 movimentos, contra 364 em média. Santos Dumont observou um decréscimo e Jacarepaguá também. Porém, na segunda-feira, aí observe, esse número de 880 é considerado os cruzamentos. O número que a gente considera de pouso decolado, mostrado à frente, foi de 852, que bate o número da África do Sul, que foi de 807. Porém, se a gente considerar os 852 ou os 880 do Galeão, se a gente considerar aqui, ó, os 538 do Santos Dumont, que já bate a média de 412, e se a gente considerar os 343 de Jacarepaguá, a terminal do Rio de Janeiro apresentou um movimento de 1.761 movimentos na segunda-feira. Na realidade, esse movimento é maior que lá o movimento da semifinal, que o Guarulhos teve 1.040 movimentos, ou seja, foi o maior movimento dentro de uma terminal durante a Copa do Mundo, em função do jogo da final da Copa do Mundo. Então, temos aqui o exemplo de algumas fotos, como ficar o estacionamento. Isso tudo até porque vai passar um filme bacana. Então, essas são as imagens. Os táxis lá muito bem iniciados. Aquele que está crescendo aqui é lá do outro lado, lá na cabeceira 28. Lá o terminal Beca. Aqui já teve os terminais 1 e 2. Aquele que eu falei, 852. Aquele nosso amigo repórter, nós até tentamos chamar ele aqui no DSEA, só que ele tinha embarcado sobre essa reportagem que ele fez. A mensagem do Anselmo Góes, que ele falou. E das lições aprendidas. Pontos positivos.
Não tem dúvida que a sala mágica foi um ponto muito importante, essa união de todos. A integração das empresas aéreas. Por quê? Porque mesmo durante a Copa do Mundo, nós fizemos algumas reuniões com as empresas aéreas, com a ANAC, para a gente traçar as estratégias futuras em função do que estava acontecendo. Então, essa integração, a boa vontade de todos, foi de fundamental importância para que os aeroportos, para que os passageiros fossem atendidos. A palestra dos nossos regionais, dos nossos sindicatos, de São Paulo, aos usuários, o treinamento dos nossos controladores lá em São José dos Campos começou em 2012, para os nossos especialistas em informações aeronáuticas, do vídeo, as ICs que foram divulgadas. Uma coisa que muitas vezes passou desapercebido, talvez para a aviação, por mais pessoas, mas que a aviação foi bastante forte, houve uma crítica intensa. Eu não tenho dúvida que a resolução 316 da ANAC fez um diferencial, até porque era uma lição aprendida em relação à Copa da África do Sul. Muitos daqueles problemas que aconteceram na África do Sul foi porque não havia uma resolução que efetivamente aplicasse uma sanção, não só à aeronave, também como ao piloto, como ao dono da aeronave. Então, essa resolução foi de fundamental importância para dar um ordenamento na aviação e talvez, por uma má interpretação inicial, houve uma repercussão negativa, mas eu tenho certeza que isso aí foi um grande avanço para a gente. E por último, como o próprio Pedro Gustavo falou, ou quando a gente falou, a tomar uma decisão colaborativa. Todos se reunirem, estarem focados no mesmo objetivo. Então, só algumas salas, umas fotos lá da sala mágica, o pessoal trabalhando, ela vazia, depois o pessoal trabalhando, umas imagens do CGNA, o signo, que o Pedro falou, e o ponto negativo. O que seria um ponto negativo? A malha aérea. Na realidade, a nossa malha, a gente perdeu esse conceito de malha ao longo do tempo. Então, nós estamos fazendo uma reunião amanhã, no CGNA, com a ANAC, inicialmente com o SAC, os aeroportos, para a gente analisar, fazer a volta do conceito de malha de alta, malha de baixa, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, na realidade, a gente viu que a malha aérea em si, ela estava totalmente consolidada. Então, por isso que foi importante o quê? Aquela integração com as empresas aéreas, porque nós fomos ajustando. Então, na realidade, o ponto positivo foi a integração, mas o ponto negativo foi que a malha não estava 100% consolidada. Plano de voo. Teve muito problema no plano de voo, porque o que faz a avião voar é o plano de voo. Então, sem o plano de voo, fica realmente difícil a situação. Então, nós vimos que nós fizemos um curso para o nosso pessoal, a gente não tem dúvida que os Jogos Olímpicos, os donos das empresas aéreas terão que participar desse curso. E a gerência da informação. Então, havia muita informação truncada, dados, inicialmente queremos divulgar as informações, então nós tivemos um trabalho muito grande. Eu sei que muita gente ficou de cabelo branco com essa guerra da informação. Coronel Basílio, o senhor está aí, pessoal? Coronel Basílio, cadê o senhor? Só para o pessoal saber que o Coronel Basílio não ficou de cabelo branco, porque ele pinta o cabelo, mas não pode pintar isso. Eu prometi que eu não ia contar isso, desculpa. Ele não pinta o cabelo, quem pinta o cabelo é a esposa dele. Ele pediu que eu não falasse disso, mas só sabe, Coronel Basílio, que eu não consigo guardar esse segredo, até porque eu não sou baú. Né? E senhores, aqui tem nós colocamos, e aqui vai um reconhecimento também a quem? Ao aeroporto do Galeão. Por quê? Na quinta-feira, nós fizemos uma reunião no aeroporto, convidamos a todos que participaram. Foi importante a participação das lojas, dos lojistas que tiveram, que ficaram abertos, forneceram aquele suprimento, dos restaurantes, lá do Dante Free, que também teve que suportar um volume grande de passageiros, apesar de estar saindo o pessoal para consumir muito, mas então tivemos a participação que da Infraero, que fez um trabalho excepcional, um trabalho lindo da coordenação de parte, da coordenação de tudo. Tiveram pessoas que ficaram acordadas 36 horas desde domingo às 6 da manhã até segunda-feira às 18 horas, quando a gente deu encerrada a operação que a gente chamou a Batalha do Galeão. Então, muita gente envolvida, a Infraero, o esquema pessoal do Render, as empresas de Render, a Petrobras. Eu diria que foi um trabalho belíssimo, trabalho de equipe, todos incluídos e um ajudar outro. Nós tivemos lá o pessoal da Líder, do seu estacionamento, o pessoal da Cefaz, da Garagem da Céu Aberto, todos trabalhando de forma unida, um procurando ajudar o outro, a base aérea. Então foi um trabalho belíssimo e aqui eu só vou repassar esses números. Que foi um novo recorde de operações do Galeão, com 852 movimentos de pouso e decolagem. O recorde anterior era dos Jogos Pan-Americanos de 2007, com 715 movimentos. Na África do Sul, nós tivemos 807 movimentos.
Novo recorde vai terminar o Rio de Janeiro com 1.765 movimentos. A Batalha do Galeão durou 36 horas. A vitória foi conquistada pelo trabalho em equipe e a dedicação do povo. Então, na realidade, um trabalho belíssimo do Porto do Galeão. Muitos duvidavam da capacidade do Galeão de absorver esse voo. Não é fácil você ter um aumento de 100% na sua operação e manter o trabalho que foi feito lá. Foi realmente um trabalho belíssimo. Eu sei que meu tempo já está muito estourado, mas o doutor Agostinho já fez sinal que está muito esperado. Vou passar um filmezinho aqui de 2 minutos, só para finalizar essa apresentação, que está falta pregnante, tem mais 6 slides para passar, não vai ser rápido, fica tranquilo, ok? Mas passa o filme aí, por favor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com os senhores e conto sempre com a gente. Muito obrigado. Okay? Cumprimento também o brigadeiro Gustavo, o coronel Medeiros, o coronel Economia, o comandante Mendes, o grande senhor de guerra, todos aqueles que estão aqui presentes, que algumas dessas casas já conheço há muito tempo e participaram efetivamente dessa operação de guerra. Tem que falar que alguns dos slides que eu tenho, na verdade, o coronel Economia e o coronel Medeiros já abordaram, mas eu vou dar um toque especial em relação ao ponto de vista do operador. Muito bem. O que é o IATA ISO 10? Na verdade, essa é uma ideia que nós temos na IATA há mais ou menos um ano, onde as empresas sentiram necessidade da nossa presença dentro do órgão de controle de fluxos espaçuais brasileiro CGNA. Por quê? Porque estavam todos ansiosos com o evento da Copa do Mundo. E, por volta, por sua vez, o CGNA nos pedia participação colaborativa. Então, o que era aquilo? Nos pesquisar sobre esse nosso projeto. Antes disso, só gostaria de lembrar que a IATA é uma associação internacional que nasceu da indústria, né, do comércio global. A gente existe desde 1945, tendo 240 membros, aproximadamente representando 84% do tráfego aéreo mundial. No Brasil, são 49 empresas aéreas. Então, vocês podem ver que o volume de tráfego no Brasil, para nós, é muito significativo. Nossa missão é representar, liderar e servir a indústria.
É isso que nós fazemos aqui e que temos feito junto com o nosso trabalho de parceria. Ou seja, nós desenvolvemos padrões e soluções para garantir um transporte aéreo bem sucedido e seguro. Isso significa que não só a fomentação da indústria, mas trabalhar na prática para operacionalizar resultados, são os papéis da IATA do Brasil. Vamos lá. Então, o processo CDM ele é previsto no documento 9971 da EOAS, Manual of Collaborative Aircraft Flow Management. Tenho certeza que o pessoal do CGNA é bem familiar com isso, mas, em síntese, ele busca soluções colaborativas entre os stakeholders. No nosso caso, o CGNA, o Corpo de Fluxo Aéreo, aeroportos e empresas aéreas. O que significa decisão colaborativa? Decisão colaborativa é um processo no qual os stakeholders têm seus interesses, na maioria das vezes divergentes, mas que dentro de um processo de discussão e troca de dados, conseguimos convergir para uma solução comum. Então, eu até roguei da sua apresentação, doutor. De uma forma independente de coordenação, temos de ATC, caminhos aéreos e aeroportos, nós nos integramos dentro do CDMA, no que se chama de célula CDM. O que é a célula CDM? Aquele circulinho ali, né, é a posição da nossa célula, onde os representantes das empresas aéreas ficam de forma a compartilhar as informações e as decisões junto dos integrantes do CDM. Então vamos lá. Como é que funciona? A empresa aérea tem um órgão chamado OACC. O OACC é responsável pela coordenação de todos os dados e tomar decisões dentro da empresa aérea. Lá você tem controle de manutenção, controle de escala, você tem planejamento de frota, despacho operacional, um coordenador de comissários e um coordenador de pilotos. Qualquer problema tático que aconteça dentro da empresa aérea, esse órgão é responsável por tomar decisões de acordo com as informações recebidas. A nossa ideia é alocar, ligado a esse OACC, um coordenador do CGNA, ou seja, um representante em contato com o OACC das empresas aéreas nesse processo de tomar decisão, no CGNA e dentro da empresa aérea. Então, qual é a importância de ter um representante lá dentro? Em primeiro lugar, antecipação dos impactos do campo tático, informações de meteorologia, informações de ATC, controle de tráfego aéreo, fluxo de tráfego aéreo, infraestrutura, atividade militar, enfim, todas aquelas informações que têm impacto na nossa operação diária. Por quê? Isso permite que se tomem as decisões mais rápidas e de forma mais segura e eficiente. O fluxo de informações é dinâmico. Esse link direto do OACC das empresas aéreas com o CGNA permite a interação direta com as pessoas-chave no sistema, ou seja, fluidez de informação da maneira mais rápida possível. E facilita a negociação com os stakeholders. Lá nós temos os representantes dos aeroportos. Então, por exemplo, o representante do aeroporto de Guarulhos pode rapidamente nos informar quais pessoas estão disponíveis no pátio. O representante do aeroporto de Campinas pode dizer que naquela hora eu tenho um perfil de decolagem. Então as decisões podem ser tomadas de forma mais proativa. Claro que dentro desse processo tático eu chamo de informações do momento que impacta na operação, você pode concluir e se planejar mais para frente em outros eventos. Muito bem, para a IATA, né? Nós temos, como eu já mencionei, nós temos 49 empresas aéreas de bandeira estrangeira operando no Brasil. Um representante nosso lá dentro significa 100% de representatividade das nossas empresas. E a facilitação da coordenação em grandes eventos, como foi a Copa do Mundo. Isso foi realmente um claim, uma esperança das empresas aéreas que nós provêssemos esse tipo de serviço. Então, qual é o modelo adotado? Nós temos também uma célula colaborativa dentro do FAA, e que opera da mesma forma. Só que no FAA, o tráfego é muito maior, a infraestrutura deles é maior, né? Mas
o fluxo de informações táticas é idêntico. A nossa ideia era estabelecer uma conexão entre o FAA e o nosso Engagement Desk para que as empresas aéreas, sobretudo aquelas da América do Norte, fluíssem com suas informações de maneira rápida e nós interagíssemos diretamente com os representantes do CGMA. Obviamente, o ACC das empresas aéreas estaria conectado com isso, mas como? Qual é a ferramenta de conexão? Telefone, e-mail, internet, qual é? Era preciso desenvolver uma ferramenta rápida. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço ao Coronel Bertolino por disponibilizar a estrutura para nós. Nós tivemos uma estação de trabalho, no qual 2 computadores foram disponibilizados, e os sistemas que o CGMA usa, o Sigma e o TATIC. O TATIC é o sistema que apresenta aeroporto por aeroporto, o status das aeronaves para decolagem, para pouso, aprovação de plano de voo, etc. E o Sigma, configuração de movimento de fluxo do espaço aéreo inteiro. Então, com isso, nós podemos visualizar e nos programar em relação às ações e informações que a gente ia passar para as empresas aéreas. Bom, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós entendemos que o projeto não serviria apenas para a Copa do Mundo. A gente começou bem antes, por volta de abril, onde a gente colocou uma equipe com 12 horas de cobertura, né? E a partir dos meses da Copa, a gente coloca horas de cobertura 7 dias por semana. Uma equipe terceirizada foi contratada, né? Contratando funcionários com curso de trabalho de 6 horas, né? 2 ou 4 funcionários. Português e inglês fluente para auxiliar a comunicação, claro, eles têm que se comunicar com as receitas das empresas internacionais, né? E formação aeronáutica é essencial que seja um ex-DOG, ex-coordenador ou piloto, e tenha conhecimento aeronáutico, porque as informações são muito rápidas, a troca, o nível de decisão é muito severo, e a gente precisava de alguém que entendesse realmente, que tivesse experiência no assunto. E nós conseguimos montar uma equipe bastante jovem e experiente ao mesmo tempo nesse tipo de investimento. Bom, o que eles faziam? Inicialmente, havia um briefing diário por volta das 13 Zulu com o pessoal do CGMA. Então, é aquele briefing que o pessoal da questão operacional passava para nós a respeito da situação atual do espaço aéreo brasileiro. Meteorologia, fluxo de tráfego aéreo, trânsito, praticabilidade de aeródromos, atividade militar e informações de demanda durante a Copa do Mundo. Depois, nós fazemos um briefing com as empresas aéreas. Na verdade, passávamos 2 vezes ao dia um briefing meteorológico e às 15h30 Zulu, ou seja, meio-dia e meia, uma teleconferência com todos os operadores. Havia um monitoramento real das atividades com impacto de operações e as informações repassadas de forma colaborativa. E, semanalmente, um briefing com a parte operacional da IATA para a gente alinhar os objetivos. Então, como eu falei, a comunicação com os operadores é essencial para que o sistema desse certo e para que a gente tomasse as decisões de forma rápida e assertiva. Né? Foi desenvolvido um portal, o ICOP, no qual todas as informações referentes à Copa do Mundo, inclusive as AICs, publicações, orientações da imprensa, foram introduzidas. Ademais, esse portal ele provia aos operadores alertas operacionais, como se você recebesse um SMS de e-mail sobre algum evento significativo que a gente achava que impactaria na operação do dia a dia em cada dia da Copa. E um chat direto com os ACCs. Os nossos membros, o despacho dos nossos membros tinha acesso a esse chat, então eles se comunicavam de forma direta, não precisava ligar, claro que tinha um telefone de acesso, mas a forma mais severa era o chat. Esse é um exemplo de alerta, né, operacional, um alerta nível 1, algumas informações referentes à tecnologia, mas você pode passar qualquer tipo de informação, a gente categorizar os níveis de alerta em 1, 2, 3, 4 e 5,
dependendo da severidade e do impacto operacional. E o chat, né? Tem uma telinha de chat, você entra no chat, o operador lá no CGA via que eles estavam online e começava a interagir. Então, o que acontecia? Por exemplo, um operador durante o período da Copa nos avisava a respeito de atrasos. Então, passava via chat, olha, vou tal, atrasado, motivo tal. Imediatamente, a gente coordenava a operação com os aeroportos e com o CGA, de modo a alocar aquele slot atrasado, dentro daquele período de 12 horas. Então, essa ferramenta foi muito boa, demonstrou muita efetividade nesse tipo de operação durante a pandemia. Vamos lá. Então, durante esse período de 4 meses, nós emitimos 742 alertas operacionais, média de 7 por dia, alimentadores principais dos processos de tomada de decisão das empresas aéreas. Então, vocês podem ver, por exemplo, que o nível 1, que é o azulzinho, ele é informativo, ou seja, aqueles briefings diários, que representavam 32%. Nível 2, impacto leve na operação. Por exemplo, o aeroporto está interditado por causa de nevoeiro. Está fechado por causa de nevoeiro. Nível 3, operação com impacto moderado. A aeronave quebrou na pista, a pista ficou impraticável durante algumas horas. Nível 4, impacto severo, o aeroporto fechado, por exemplo. Nível 5, interrupções das operações. A gente só emitiu um alerta nível 5, graças a Deus, que foi o dia final, onde a gente interrompeu a operação do décimo, no dia 31 de julho. Não tivemos nenhum evento de interrupção massiva que tivesse impacto operacional. Os procedimentos especiais durante a operação da Copa do Mundo foram tratados com níveis 3 e 4, sempre. Todas as informações, aquelas coordenações que vocês pediam para a gente fazer, a gente mandava alerta 3 e 4. E os eventos? Atuamos em 256 eventos. 256 eventos com impacto operacional, dos quais 80% geraram ganhos para a indústria. Ganhos em economia de tempo ou economia de combustível. Houveram 6.972 linhas de interação no chat das empresas. 6.000 linhas ao longo desses 4 meses. E, durante a Copa, quase 700 eventos relacionados à coordenação dos slots abaixo das 12 horas. Nenhum deles nós tivemos isso. Isso significa que a operação foi absolutamente efetiva com a equipe que a gente disponibilizou. Só por curiosidade, mais ou menos 1/3 dos eventos foram relacionados à meteorologia, claro, porque nessa época do ano, nevoeiro no sul, alternados, etc., nós ajudamos as empresas aéreas com informações na decisão deles. Eventos do ano envolve 20%, infraestrutura. Infraestrutura significa, hoje não vai ter obra em determinada pista, não dá tempo de emitir montante, manda-se um alerta. As empresas aéreas eram capazes de se replanejar alternados, por exemplo. Tráfego aéreo, em torno de 14%. Impacto em planejamento futuro, 3%. Segurança aeroportuária, tivemos aqueles eventos de segurança lá em Salvador, também enviamos um alerta. E um evento de segurança de rede. Os resultados. Nós medimos evento por evento, utilizando uma técnica de medição de tempos e métodos. E conseguimos salvar para a indústria estimadamente 33 mil minutos em tempo de sol. 15 mil minutos em tempo de voo. Significa holdings evitados, alternados evitados. 2.000 toneladas de combustível e 6,4 toneladas de CO2. Isso significa a prova cabal de que o processo CDM funciona e tem resultados, desde que bem aplicado. Só como comentário final, né? O segredo do sucesso, na nossa opinião, foi realmente no último jogo. Parabéns ao DSEG
pela priorização das decolagens, operação das pistas no Galeão Independência, as duas torres, o sequenciamento do nacionamento, a régua de slots, prioridade nos voos regulares internacionais. Sem isso, nós não conseguiríamos a performance desejada nos voos internacionais. A nossa média de atraso ficou em torno de 25%, que é considerada muito boa. A Embraer Galeão Parabéns também, coordenação do parque, excelente trabalho, acompanhei de perto, praticamente eu acampei lá na sala master. Aliás, durante o período da Copa, fiquei muito tempo com vocês, né? ANAC Gestão de Slots e Aviação Geral. Excelente trabalho na garagem Selber. Sem esses stakeholders, durante o processo de planejamento e ação, de forma colaborativa, não haveria esse resultado. Um impacto aceitável na aviação comercial, tempo de táxi máximo de 30 minutos. Nós cronometramos todas as decolagens, desde o final da partida até 48 horas depois. Nenhum tempo de táxi dos voos internacionais excedeu 30 minutos. Parabéns para todos. Bom, a nossa representação na célula de decisão colaborativa permitiu aos membros coordenar suas operações de maneira eficiente durante o período da Copa do Mundo, onde a infraestrutura e o espaço aéreo foram demandados ao extremo. A gente reconhece isso. Pela primeira vez, resultados tangíveis foram medidos no processo CDM. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha sido feito nesse sentido, aplicado métodos de medição caso a caso. O uso de uma ferramenta como a iTalk se demonstrou ser de grande valia e importância, promovendo a celeridade do fluxo de informações. Muito obrigado, senhores. Nosso reconhecimento pelo trabalho que o CGNA fez e seus membros para que a gente pudesse ter o sucesso na cidade. Então, muito obrigado.